Agora a gente vai falar de um tema que deixa as pessoas assim meio, com pontos de interrogação. Porque de repente, durante a atividade física, vem um mal súbito. E não são poucos os casos de pessoas que passam por isso e que, infelizmente, algumas ainda conseguem procurar atendimento, mas outras morrem enquanto fazem o esporte. E a gente se pergunta, mas por que isso acontece? Nós convidamos o cardiologista Dr. Vilmar Pereira, que está conosco nesta manhã de quinta-feira, justamente para saber o que acontece. Obrigada, viu, doutor Vilmar, por ter vindo. Estar com vocês. Vamos responder, é possível responder por que isso acontece? E muitas pessoas falam assim, puxa vida, mas tinha uma vida ativa, tinha uma alimentação saudável e de repente teve um mal súbito durante o esporte. A morte que acontece nesses momentos, a maioria delas são de fenômeno elétrico, finalmente culmina com o fenômeno elétrico, uma arritmia ventricular que leva à morte. Mas uma grande parte tem fator predisponente antes não diagnosticado. Existem situações em que pode acontecer da morte por infarto, propriamente dito, mas uma grande parte é morte elétrica, por uma doença que previamente não foi diagnosticada ou foi subestimada. Então, é isso que é importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte dessas mortes elétricas em jovens é por doença do músculo cardíaco, que ele é hipertrofiado, chama doença miocardiopatia hipertrófica, uma doença de origem familiar, e que às vezes a pessoa que morreu tem histórico na família. E uma grande importante que 90% das vezes isso acontece durante uma atividade física. Muito difícil isso no repouso. Já na Itália, por exemplo, é mais comum doença que comete uma fibrose do ventrículo direito e a doença ritmogênica do ventrículo direito. Essas são as situações mais comuns. Mas existem outras, por exemplo. A pessoa pode ter uma artéria do coração, a artéria coronária, que nasce em lugar errado e durante o esforço a compressão daquilo leva ao óbito. E outro fenômeno, que é infarto propriamente dito, onde você tem uma placa de ateroma e essa placa instabiliza durante a atividade física. Essa placa de gordura? De gordura. Mesmo que antes era pequena, às vezes durante um esforço intenso, às vezes provavelmente uma pessoa não condicionada, ela pode rasgar, aderir plaquetas e formar o coágulo e levar à morte. Outras situações que às vezes a pessoa não tem nada no coração, não tem doença nenhuma subjacente. E é um fenômeno de dissecção da artéria do coração. A artéria é como se fosse um rasgado na artéria do coração. Isso é uma coisa rara, mas aqui no nosso meio é relativamente frequente isso. Isso foi discutido, diagnosticado no passado como dissecção pós-parto. Isso acontecia na mulher que tinha parto. Foi nas autópsias, nas necrópsias, foi identificado isso. Mas como hoje como se ela se rasgasse, para a pessoa entender o que é essa dissecção. É como se ela se rompesse. Como se fosse, tem 3 camadas, a artéria é como se fosse uma cebola, que tem 3 camadinhas. E elas fazem uma fissura numa dessas camadas e o sangue entra ali, forma um coágulo e obstrui. E aí vem o infarto. Exatamente. O doutor Vilmar, que está contando aqui para a gente sobre essa questão da atividade física e o mal súbito, você pode fazer a sua pergunta para ele, trazendo alguns dos fatores que podem levar a essa situação. E ele mandou para a gente, inclusive, para nós podermos entender melhor ainda. Aqui nós temos uma imagem de um coração e aqui uma das causas que pode levar ao mal súbito. Essa é a mais comum. O músculo cardíaco é extremamente grosso internamente, ele forma uma obstrução à própria via de saída. É como se ele tivesse uma ocupação de espaço pelo próprio músculo cardíaco. Isso, quando é intenso, isso pode levar à morte cardíaca. É a causa mais comum no mundo. E é uma doença dominante. Ou seja, se a pessoa tem, o filho dela tem uma chance muito grande de ter essa doença. Por isso é importante o histórico da família, pesquisar as pessoas que já tiveram isso. Por isso que a investigação diagnóstica prévia é muito importante. Aqui nós temos um coração normal. Normal, Essa hipertrofia, ela pode acontecer também nos atletas, mas a situação é diferente. Aquele coração muito hipertrófico, mas é diferente disso aqui. Aquela é uma hipertrofia, em tese, benigna. Essa aqui é a doença genética, é diferente. E isso não impede que a pessoa faça atividade física, mas precisa ser... Sim. É avaliado individualmente. Hoje o que acontece é que as pessoas, por mais orientação, fazem atividade física, às vezes por conta própria, e tal, e não fazem esse acompanhamento cardiológico? Sim. Isso às vezes não dá sintoma. Isso é que é o perigo. Às vezes não dá sintoma, mas às vezes dá sinal clínico numa consulta médica. O paciente, por exemplo, pode ter uma alteração no eletrocardiograma, pode ter um sopro, pode ter uma história familiar. Por isso é importante uma avaliação médica regular das pessoas. E um check-up, e avaliar isso com propriedade, porque isso tecnicamente
fácil de descobrir, uma vez avaliada por um profissional competente. Vamos passar para uma outra imagem também, justamente para explicar sobre esse mal súbito, né, durante a atividade física. Esse que é? Esse caso aqui, ó, a artéria tem uma obstrução importante aqui onde está branco. Esse paciente teve uma dissecção após a corrida. Ele correu muito intenso, muito exaustivamente, e ele teve uma fissura na artéria do coração com o mecanismo, aqueles desenhos que eu lhe mandei. E esse que tivemos que tratar. Próxima imagem. Pode passar para a próxima, por favor, aí, o pessoal do Twitter. Próxima. Então, ali a gente deve ver o rasgo. Tá vendo aqui, ó? Isso é que acontecia isso em grávidas. Isso não tem fator predisponente por si só. Né? O esforço exagerado, uma pessoa previamente não condicionada, é o risco disso. Por isso é perigoso você, totalmente condicionado, no dia começar a correr sem nenhum treinamento prévio. Então isso é importante, isso pode acontecer durante um estresse físico intenso. E aqui vem a dor? E aqui vem a dor e infarto. E pode matar até a morte súbita. Mas aqui tem infarto, os outros, a maioria tem morte súbita. Diferente, É doutor diferente. Vilmar? Aquela doença do miocárdio hipertrófico, ele leva a morte súbita, não é infarto. Aqui do aqui coração leva que infarto. a gente viu. Isso. E pode matar. Né? E a aqui... manifestação pode ser a morte. Entendi. E aqui é o infarto. Aqui é infarto. Ele vai ter um infarto mesmo na pessoa que às vezes é mais jovem. Vamos passar para a próxima imagem, a gente entendendo tudo sobre E aqui mal após súbito. desobstruir, ó. Volta a imagem anterior. Que é aquela que a gente viu Anterior. daquele branco, né? Isso é após tratado. Tá vendo? Que tipo de tratamento é feito Aqui que foi colocado com um stent aqui. Porque ele estava rasgado, Estava né? rasgado, a gente colocou um stent. Mas esses tratamentos quando a artéria rasga, às vezes uma grande chance cola sozinho. Às vezes a gente nem põe stent, porque observa e às vezes cola sozinho. Né? Hoje a conduta a gente fica mais expectante. Às vezes repete o cateterismo depois de uns 7 dias e tal, e vê como que ficou. Às vezes cola, às vezes normalmente a gente não põe. Esse caso é um caso de exceção. Tá? Esse aqui era um paciente de quantos anos? Esse aqui era de 50 e poucos anos. 50 e poucos anos, estava fazendo exercícios, correndo exageradamente. demais. Correndo acho que 20 quilômetros. E às vezes não estava indicado para isso, tinha muito, né? Não tinha acompanhamento. Condicionamento. Aí. Então a gente precisa de acompanhamento. Vamos passar para a próxima imagem. E esse? Esse é um caso de uma doença também que pode ter um rasgamento da aorta. Isso aqui é uma dissecção de aorta. Essa, curiosamente, não é com esforço, mas é causa de morte em jovens, de pessoas mais jovens também, assim, em torno de 50 anos, às vezes para baixo, por ruptura da aorta. Isso aqui é uma predisposição de uma doença que chama doença de Marfan. Então, a pessoa tem predisposição a ter eventos cardiovasculares. Então, se a pessoa tem uma síndrome de Marfan, uma doença caracterizada por braços longos, perna longa, normalmente são altas, assim, e uma doença com características genéticas também, então essa pessoa tem que ter uma atividade mais reservada e mais orientada, porque isso pode acontecer. É impressionante, é você saber, buscar essa orientação do profissional e saber qual atividade que você pode fazer. Sim. E o que fazer, né? E o que fazer. E como é que acompanha isso, porque isso aqui a pessoa tem o diagnóstico, Então. Normalmente tem. Vou fazer uma pausa com o Dr. Vilmar Pereira, que é cardiologista, falando pra gente sobre o mal súbito e o infarto durante a atividade física. Lembrando que você também participa dessa conversa pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Já volto com você, viu, Dr. Vilmar? A atividade física e o coração. A gente sabe que os exercícios, claro, fazem muito bem para a nossa saúde, né? Como um todo. Agora, quando alguém sofre um infarto, um mal súbito, a gente se assusta e, claro, se pergunta por que isso acontece, quais os fatores levaram a isso. Eu estou com o cardiologista, Dr. Vilmar Pereira, que explicou para a gente, né, o que pode levar. E eu vou trazer perguntas para você agora, Dr. Vilmar. Eu tenho aqui a Renan Carvalho, ela pergunta: as pessoas com colesterol alto estão mais propícias ao infarto, né? E nessa questão da atividade física, pode melhorar ou pode potencializar? Seguramente o aumento de colesterol está relacionado à maior incidência de infarto. Mas a atividade física é extremamente benéfica para as pessoas. Por quê? Porque ela, além de abaixar o colesterol, ela melhora a resistência vascular, ajudando a melhorar o controle da pressão, controla o peso, ajuda a controlar o nível de glicose. Então ela é extremamente benéfica. A questão é, quando se tem um infarto, uma morte súbita num jovem, numa pessoa, isso é uma comoção, porque é uma pessoa que tem uma vida longa para frente, em tese, e você realmente nos choca. Mas isso é muito raro. Mas quando o infarto nas pessoas mais jovens, normalmente estão relacionados a causas removíveis, frequentemente a causas removíveis, entre elas excesso de peso, né, e tabagismo, tá? Uso de drogas, é muito comum de drogas ilícitas, por exemplo, cocaína, tá? E é claro que um acondicionamento
um exercício súbito sem nenhum acondicionamento prévio. Então, tudo que existe é como fazer. Né? Mas a morte nós não conseguimos evitar em 100%. O que nós temos que dizer, tentar tirar as causas, as doenças subjacentes que são assintomáticas para que podem levar à morte. Essa é a função do médico. E algumas coisas que podem prevenir isso. A nossa amiga aqui contou que o marido dela começou a correr. E aí ela quer saber se a alimentação pode interferir nessa questão de um mal súbito, de um infarto, porque ele não se alimenta, corre, fica só com o café da manhã, chega do trabalho às 9 horas da noite e ainda vai correr. Está correndo 10 quilômetros e ela está mega preocupada. Com certeza. A atividade física ela tem que ser orientada, principalmente na parte nutricional. Você não pode correr em jejum, você tem que ter uma alimentação, principalmente no pré-treino, né, e de preferência pós-treino, senão você vai queimar muita massa magra. Então você tem que ter um aporte, uma orientação nutricional para depois do exercício, senão você vai queimar massa magra, que não interessa. Interessa queimar massa de gordura e diminuir a gordura abdominal, que está relacionada a risco cardiovascular. Tá? Então é importante ter uma alimentação adequada para quem está fazendo atividade física. Se para quem está no repouso precisa de uma alimentação adequada, imagina quem está fazendo atividade física. Né? Mais uma pergunta para você aqui, Vilmar. Estou com 58 anos, não posso fazer nenhuma caminhada porque está na fila do cateterismo. Ela deve ter tido algum, né? Disseram que estou com o miocárdio entupido. É necessário mesmo repouso? Ela pode fazer uma atividade física enquanto aguarda? Olha, eu acho melhor individualizar. Nós não podemos dar conduta generalista. Mas uma pessoa que já está com indicação de fazer um cateterismo, ela está com suspeita de uma obstrução coronariana, no mínimo, importante. Então, realmente, a atividade física para essa pessoa tem que ser postergada até esperar esclarecer tudo isso, que o médico vai fazer uma nova orientação em cima disso, porque ela tem risco, seguramente tem risco. O Marcos de Uberlândia diz que ouviu a seguinte expressão: quando a gente faz atividade física, as veias sofrem um alargamento. Nesse caso, as veias do coração também sofrem esse alargamento? Sim, para acomodação ela faz uma dilatação. Olha só, tem uma amiga nossa aqui, a Dagmar, que fez o cateterismo e estava com 75% das veias entupidas e nunca sentiu nada. Sim. Então, essa questão de fazer esse acompanhamento é bom para que a gente possa ter uma vida tranquila e fazer a nossa atividade. Principalmente as pessoas que sofrem diabetes, ela tem maior incidência de infarto sem dor do que uma pessoa não diabética. Olha só, Juliana do São Jorge contando. Meu marido sentiu uma dor durante 3 dias. Deu aneurisma no miocárdio, mas ele fazia atividade física. Tinha 33 anos. Por que será que ocorreu se ele não bebia e não fumava? Sim, ótimo. Pelo menos não beber e não fumar já é importante. Mas nós podemos esquecer que tem as causas congênitas disso, familiares. Por exemplo, a aterosclerose não é uma coisa só porque a pessoa tem um hábito de vida inadequado. Existe uma condição familiar. Né? A aterosclerose e outra coisa, algumas pessoas têm doença aterosclerótica e você não tem nenhum fator de risco identificável, tá? Mas uma grande parte dessas tem hábitos inadequados quando é provavelmente em jovem, e outra coisa é uma doença uma doença familiar, histórico de coronariopatia na família, ou seja, de infartos na família. Então essas pessoas estão com um risco maior porque tem um histórico familiar. Então é importante uma avaliação mais cuidadosa. Agora, por que já deu aneurisma? Porque ela ficou com 3 dias com dor. Né? E aí, possivelmente, já foi a consequência de uma morte de células da região do coração, que ele deixou de funcionar. Então, seguramente, se ela tivesse procurado o tratamento médico no começo da dor, esse aneurisma não teria sido tratamento e isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Tá? Acho que o importante da cardiologia, dos sintomas cardiológicos, é assim, se você tem dor no peito, é melhor ter uma resposta do médico. Não, isso não é nada, está tudo bem, do que não procurar. Porque a não procura pode ocasionar desde a morte até sequelas irreparáveis, como, por exemplo, lesão no miocárdio, você pode ficar com o coração danificado pro resto da vida. Eu acho que é muito importante isso. Vou fazer mais uma pausa aqui com o Dr. Vilmar Pereira, já volto com ele falando dessa questão da atividade física e o nosso coração, e você pode continuar participando. Vou fazer uma pausinha que nós vamos falar de vacinação agora, viu, Dr. Vilmar? Tanto que hoje nós estamos falando aqui com o Dr. Vilmar Pereira, que é cardiologista, nós estamos falando sobre atividade física e o coração. Antes de voltar com outras perguntas do nosso pessoal aqui, da nossa família Manhã Total, quando vem o mal súbito, quando vem o infarto, ele vem na maioria nessas situações, quando a pessoa já tem o problema ou que não está bem orientada, vem durante a atividade, não é isso, doutor Vilmar? Essa morte em atletas, como é falado há um tempo,
90% delas ocorre durante as atividades de competição. Durante a atividade. Ou seja, é uma atividade que é consumo dependente. Então, porque a pessoa está se exercitando muito, ou exaustivamente, ou tem uma doença de base, né? Então, por isso que precisa de uma avaliação adequada para determinadas atividades. Mais perguntas para você chegando aqui. Eu fico feliz, reforço demais, porque é esclarecimento que a gente traz com profissionais assim tão bons. A Luciele: Mônica, tenho medo de dar um infarto. Sou fumante, tenho 50 anos. Tem perigo de fazer academia? Tem. O cigarro, ele nos ilude, porque ele tem umas características interessantes. É considerada uma das drogas mais honestas, que a gente chama. Por quê? Porque ela tem o mesmo prazer sempre, né? Então ela é uma chamada de droga, entre aspas, honesta. É uma das drogas de efeito mais rápidos que existe. Com 8 segundos, você já inundou todo o cérebro do prazer. Então ela é muito rápida, então ela é fácil de viciar. Acontece que o cigarro faz duas coisas antagônicas. Primeiro, porque ele ajuda o sangue a não deslizar suavemente pelas artérias, a aglomerar, a grudar as plaquetas, facilitando a trombose. Além do que, ele engana o próprio organismo. Na hora que o organismo manda uma mensagem para o vaso dilatar, a pessoa que fuma, ele faz o contrário. Então, ele engana a resposta do organismo. Então, aquela história que você perguntou, quando você está fazendo exercício, os vasos dilatam, né? A dilatação mediada com acetilcolina, que é uma substância no organismo, onde o vaso dilata, na presença da nicotina faz o efeito contrário. Então, ela engana o organismo. Então, ela sacaneia o organismo em todo o tempo. E no caso, parar de fumar, fazer um acompanhamento para voltar para a academia? Parar de fumar é sempre uma coisa das mais benéficas, gente, da humanidade. Para de fumar, Luciele, depois retoma sua vida aí normal, viu? O Daniel tem 40 anos, é diabético, chocólatra e infartou há 1 ano. Ele disse que está bem. Ele pode retomar a atividade física? Olha, tem que ser com orientação do médico que está acompanhando. Cada caso é um caso, isso não tem jeito de... Eu só gostaria de enfatizar um modelo do cigarro. Eu acho interessante, né? O que o cigarro faz no sangue. É um modelo... Mas, por exemplo, se você pega o arroz do saquinho, você pega no arroz, ele não escorrega na mão? Sim. Aquilo é como se fosse a plaqueta. Se você umidifica esse arroz, a hora que você pega, ela não gruda? Sim. Gruda. Esse é o efeito que o cigarro faz na plaqueta. É como se ele dificultasse, facilitasse o trombo. É só para um exemplo ilustrativo. Adorei isso, né? Para a gente entender o que é. Ou você pega uma areia sequinha, ela escorrega na tua mão. Molhada, ela não escorrega. Esse é o efeito que dá nas plaquetas. Uma pergunta para você, Vilmar. Sou sedentária e me sinto muito cansada quando ando um pouco de bicicleta, mas vou ter que fazer um teste físico para um concurso e estou com medo de passar mal na hora. O que ela pode fazer? O que a gente pode fazer para ajudá-la? Olha, até as pessoas, isso é interessante, as pessoas que... O teste de esforço é um teste que vai avaliar você no esforço, e as arritmias, avaliar se tem a pressão e a alteração da elétrica, sem dúvida nenhuma. Mas é até perigoso, uma pessoa que nunca andou, nunca fez nada ali, coloca na esteira para correr. Em tese tem risco, tá? Mas então se a pessoa, o ideal é que a pessoa comece a andar, anda devagarzinho, vai andando devagarzinho, para você não, do nada, começar numa esteira, porque senão existem complicações disso também. Mas o ideal é que a pessoa ande. Não precisa correr, anda. Andar é uma coisa que é feita, o nosso corpo é para andar, não necessariamente correr, né? Então isso é muito importante. E aí se ela vai fazer esse teste lá, ela pode andar vai andando, né? Tranquilo, começa com andando, porque senão o desempenho do teste é muito ruim. Entendi. Entendeu? Aqui, olha, Juliana, ela está falando a questão do sintoma, né? Quando a dor lateral no pescoço não é muscular, pode ser um sintoma de infarto? Ela recebeu essa informação quando a sogra dela morreu por infarto. Ela se queixava de dor constante no pescoço. Sim, não só no pescoço, mas na mandíbula, por exemplo. Tem gente que procura o dentista com dor no queixo, com dor achando que é problema de oclusão, e é angina, né? Tá. Dor nas costas, dor na boca do estômago, né? Então essas dores, não só aquela dor no peito irradiando para o braço, então o infarto tem nuances de apresentação clínica, né? Então isso é muito importante. Pessoa com dor, com desconforto, né? Então às vezes a dor começa na boca do estômago, por exemplo. Cada coronária tem por regra, às vezes tem um sintoma um pouquinho diferente da outra. Entendi. Mas o importante é isso. A dor e a dor do infarto clássica é uma dor tipo em aperto e não tem relação com a respiração. Então isso é muito importante. A pessoa respira, não varia, começa a preocupar, porque, não, respirou, doeu. Então, normalmente não é do coração, mas a pessoa tem que ficar atenta a isso. 25 anos, colesterol alto, faz caminhada, tem algum risco? Eu acho que ele tem que fazer caminhada, atividade física e controlar o colesterol.
Fiz eletro, deu dentro da normalidade, mas sinto pontadas agudas no coração. Eletro normal não exclui doença cardíaca. Ele é importante para auxiliar o diagnóstico, mas às vezes infarto, a pessoa pode ter infarto com eletro praticamente normal. Então por isso é que precisa do profissional adequado para avaliar. Poder. Aqui a nossa Tamar, triste, porque o primo dela tinha 18 anos quando morreu de ataque fulminante, não fumava e nem bebia. Aqui ela não fala se ele fazia atividade física, mas 18 Sim. anos... É muito comum nessa faixa etária, nós temos que ter muito acesso das causas removíveis do infarto. Por exemplo, entre elas drogas. Então, hoje a gente tem muita experiência com pacientes que chegam jovens com dor no peito, infartado por cocaína. Então, cocaína é uma coisa que... E a prevalência de drogas na comunidade, na moçada, é muito alta. Isso é de gerar pânico. Não só por isso, mas por causa de outros efeitos. Seca desde a artéria que vai para o coração até que vai para o cérebro. Nossa. Tem muita gente perguntando sobre a questão dos sintomas, né? Dessa questão do infarto. Por exemplo, dor na nuca, no estômago e na perna pode ser sintoma de infarto? Essa amiga nossa é pré-diabética. A gente pode dar uma esclarecida, já que você está aqui, Vilmar, sobre essa questão dos sintomas? Aqui, ó, sinto dor no pescoço todos os dias. A dor do infarto, o infarto é traiçoeiro, porque ele pode ter desde assintomático até os sintomas bem característicos, né? Eu acho que é importante nas pessoas que têm fatores de risco associados, fuma, tabagista, fuma, sedentário, obesidade, fator familiar, colesterol aumentado, essas pessoas têm que ter um acompanhamento médico regular para avaliar. E não adianta nada ir lá no médico e não mudar os hábitos de vida, os removíveis pelo menos. Eu não consigo mudar minha genética, mas consigo mudar minha alimentação. Eu não consigo mudar a genética, mas eu consigo não fumar. Eu consigo mudar meu sedentarismo? Consigo. Eu consigo andar. Atividade física regular. Pra você ter noção, num trabalho onde feito só com longevos, mais de 70 mil longevos, ou seja, longevos mais de 100 anos. Todos tinham uma coisa em comum, o hábito de andar. Curiosamente, não tinha ninguém que fumava. E curiosamente, não tinha nenhum atleta de competição. Então, não é porque é ruim ter atleta, tem que ser atleta, é vida atleta. Eu estou querendo dizer que é o profissional. O atleta profissional. Nesse grupo, curiosamente, não tinha. Chama atenção. Então é o seguinte, o homem é feito para andar, atividade física moderada, que é o ideal. O atleta, legal, mas tem que ter acompanhamento. E aí vem uma pergunta, né? Você falou de atleta, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Eurípides de Uberaba. Por que pode dar infarto em jogador de futebol? A pergunta dele. Sim, o infarto pode ser por uma situação de uma placa de gordura prévia, essa placa prévia, pequenininha ali, assintomática, e durante um esforço físico, um pico de pressão, aumenta a frequência cardíaca, pode fazer uma fissura nessa placa e grudar a plaqueta, é um risco, sim. Existe uma situação também às vezes a coronária passa dentro do músculo e é assintomática, mas durante um esforço físico pode ter uma morte cardíaca. Mas o infarto propriamente dito mesmo, pode ser por placa de ateroma ou dissecção da coronária. Esse evento que eu mostrei, que ela faz uma fissura da placa por causa de um estresse muito grande. E às vezes também pode ter causas dessa doença hipertrófica, que às vezes não tem diagnóstico. O fato de ser atleta, jogador profissional, nem todo mundo faz um check-up adequado, né? Existe uma norma nos clubes de futebol que todo mundo faça, mas às vezes algum caso pode passar batido ou não, né? Então isso tem que ter risco. Mas agora, recentemente tive uma perda de um comentarista de futebol, um comentarista com 40 anos morreu dentro do avião. Isso foi infarto. Então tem fator de risco, tem tudo isso, né, que isso pode acontecer. Olha só, eu gostei dessa pergunta aqui da nossa amiga Lili. Em 2006, ela infartou tomando com remédio para emagrecer. Por quê? E aí ela descobriu 3 bloqueios, ela tinha 41 anos. Seguramente ela já é uma pessoa de risco, de fator de risco, né? 41, obesidade, possivelmente é diabético ou não, já tem uma doença de base. Mas as medicações calorigênicas, vamos chamar assim, ela aumenta a frequência cardíaca, né? E tende a aumentar a pressão arterial. Entendi. Então tem que ter cuidado numa pessoa, você tem que usar isso com supervisão médica. Porque é importante, um pico hipertensivo pode levar não só a infarto, mas um AVC, né, uma hemorragia cerebral. Então acho que isso é importante, o conjunto. Não é só a medicação, tá? Mas essas medicações anabolizantes estão relacionadas com o evento cardíaco, sim. Doutor Vilmar, para a gente fechar essa nossa prosa tão boa aqui, evitar cigarro, evitar o sedentarismo,
E genética, sempre fazer um acompanhamento com um profissional. Para a gente resumir isso, isso. assim. E, claro, atividade física orientada também. Acho que as pessoas que têm históricos de morte súbita em pessoas mais jovens na família, principalmente pai, mãe, essas coisas, tem um risco potencial, né, dessas doenças ter sido uma doença não diagnosticada, né? Então, a pessoa que tem uma história de morte súbita na família, uma pessoa jovem, ela tem que ficar mais atenta. Se for pai e mãe, por exemplo, essas pessoas que têm doença, miocardiopatia hipertrófica, os filhos têm uma chance muito grande de ter. Então, na verdade, começa uma avaliação horizontal na família. Né? Acho isso muito importante. E com essa conversa, a gente esclareceu aqui para você sobre o que leva ao mal súbito e ao infarto durante a atividade física e como nós devemos nos cuidar. Doutor Vilmar, obrigada, viu? Nada. Volte sempre. Estamos aqui à sua disposição. Vilmar Pereira, cardiologista, com a gente aqui no Manhã Total. Agradecendo a você que também sempre participa conosco, tá?